E o Atlético com H entendeu que não passa de um Itapirense do Paraná e sentiu a trozoba girombesca de Guinegão passando na frente dos seus olhos. O time com mania de grandeza, com 28 Hs no nome, parecendo aquelas mães que dão o nome de filho pra Shirley. De filho pra Shirley não, né? De filha pra Shirley com Y pra achar que vai ficar muito mais chique, mas não fica. Atlético Paranaense, retire o H e coloque pelo menos um pouquinho de significância na sua história. Chupa 6 torcedores do Atlético Paranaense. Ai, mas o papagaio da Renata Fã torce pro Atlético Paranaense. Torce nada, ele engana e manipula essa meia dúzia de perdido que tem aí pra esses lados. Beleza? Atlético Paranaense 0, Corinthians 1. Deu a lógica, ninguém ficou surpreso. Guinegão, como eu falei, passou a mandioca nos caras mais uma vez. Cada vez que vai dando um pouquinho mais de corpo, um pouquinho mais de minutagem, Guinegão já começa a ficar cada vez maior. Ele já começa a tirar a bermuda no vestiário. De repente ele vai começar a andar pelado. Aí ele vai dar uma chacoalhada assim, vai bater na cara das pessoas dentro do... E o Yuri Alberto que se cuide, hein? Que se cuide, porque o menino tá vindo. Bora começar a trocar ideia sobre essa partida na Copa do Brasil. O Corinthians não está classificado ainda, mas teve um adiantamento bastante interessante jogando fora de casa. É um time bem vulnerável. Todo mundo comemorou que pegou o Atlético Paranaense. Não teve um corintiano, só os que faz ziquinha reversa. Ai, cada jogo é um jogo. Tem que, pegou o time mais mulambento desse time aí, das competições aí. Até o Vasco a gente sentia um pouquinho mais de dificuldade. Agora é só não fazerem uma merda no jogo de volta que dá pra encaminhar a classificação para semifinais. Corinthians, então, já falei o placar. É muito importante que você agora, nesse momento, já pausa o vídeo e já deixa o like ali, vai gastar meio segundo da sua vida, clica no joinha porque isso aí ajuda a gente a continuar existindo aqui no curto prazo. Se inscreva no canal também, tem gente que já tá aqui há 6 meses assistindo todos os vídeos que eu posto e não tá inscrito ainda. Porra, admita que você curte o canal do pai, pô. Só se inscreve aí que vai fortalecer, compartilha, hypa a porra do vídeo também que ajuda. E quem tem condição de fortalecer financeiramente, manda aqui no Valeu, que é um coraçãozinho que você manda qualquer valor aí, a tua mensagem fica colorida. E a chave Pix também que tá na descrição e no primeiro comentário fixado, tá bom? Vamos lá, vamos começar do começo. Escalação. O Corinthians tinha uma porrada de desfalques e um jogador que era importante pro time titular que vinha voltando de lesão, que é o Memphis. Então não tem o Yuri Alberto, o Martinez, o Ranieri. O Dorival teve que fazer alguma coisa com as peças que tem. Eu achei que o Dorival tomou uma decisão ruim e aí eu já exemplifico o porquê. Ele tomou uma decisão ruim porque a partir do momento que ele não tem um volante de contenção dos ditos titulares, que seria o Ranieri e eventualmente o Martinez, ele precisaria não perder essa capacidade que o Corinthians tinha de tentar proteger um pouco a zaga. Corinthians que tem uma vulnerabilidade defensiva, embora tenha melhorado com o Dorival, e aí precisava pensar em como manter pelo menos a estrutura. O Dorival não faz isso e opta por jogar com o Maicon. O Mike inicialmente era para ficar como o primeiro volante. No começo da partida a gente começou a perceber o Charles como o primeiro volante, só que com o Charles a gente perde em nível técnico e perde na saída de bola também e perde na contenção. Acabou que o Corinthians ficou mais vulnerável, até que o Maicon teve que recompactar para fazer a marcação. E junto, né, anexado com esse meio campo, tem o Garro, que não consegue entregar nessa parte ofensiva, e o Breno Bidon, que também, na parte ofensiva não, na parte defensiva, e o Breno Bidon, que também tem essa dificuldade. Por isso, a gente ficou com um meio campo mais aberto, tanto que em determinado momento da partida, a gente deixou de agredir o Atlético, porque a gente ficou mais recuado pelo espaço que estava sendo gerado no meio campo. Na linha de defesa, era aquilo mesmo que a gente considera como titular hoje, né? O Mateuzinho, Matheus Bidu, Ramalho e Kaká, não, Ramalho e Gustavo Henrique na zaga e o Hugo Souza no gol. Preciso fazer aqui um pedido de desculpas, ok? Me recolher a minha humildade. No pós-jogo passado, uma porrada de gente brotou reclamando da nota do Hugo e com razão. Vou explicar, eu dei uma nota relativamente baixa pro Hugo e falei que ele não estava fazendo a diferença, nem foi uma crítica a ele estar falhando, não, nada disso, foi ele não ser efetivo na partida, só que simplesmente eu apaguei da minha memória que ele tinha feito uma defesaça no primeiro tempo, então valia sim ele ter feito uma partida, ter ganhado uma nota melhor. Muita gente comentou, então tô pedindo desculpas aí pra vocês, vacilei mesmo, simplesmente apagou da minha memória. Hoje sim, não vou esquecer de quanto o Hugo
foi importante e isso aí vale para fazer a ressalva. Então fica aí minha errata aqui. Bom, e aí na linha de defesa foi isso, e no ataque o Guinegão e o Kaique. Para mim o ataque ele tava funcional, o Kaique ainda um pouco tímido, tendo lampejos ali de que tecnicamente ele pode oferecer algo a mais, mas ainda tímido, ainda não conseguiu estar à vontade, ainda mais pensando na sombra que estava no banco de reservas, que era o Memphis, que provavelmente entraria no seu lugar. Já o Guinegão, depois de ter feito gol contra o Vasco, gol contra o Bahia, agora fez um gol de novo, estava jogando livre, leve e solto e tem cada vez tido um pouco mais confiança para entregar o que ele estava entregando na categoria de base, e isso exemplifica perfeitamente o que eu sempre falo: precisa ir pro mercado para trazer um Hector Hernandes da vida, quando você pode olhar pra base e ver um cara que pode entregar igual ou até melhor do que o cara. Não tô falando que o Guinegão vai ser solução pros problemas, mas tá mostrando cada vez mais que é um bom jogador para compor o elenco. Nesse momento, claro que o Yuri Alberto ainda é titular, o Yuri Alberto pode continuar correspondendo, mas se ele começar a vacilar na titularidade, o Guinegão tá ali só esperando uma oportunidade para mostrar que também é capaz de ter essa efetividade no ataque. E o Kaique, como eu falei, ainda demanda ter um pouquinho mais de minutagem, mas já mostrou que, no meu ponto de vista, não sei no seu, tá à frente de Thales Magno e de Romero. Quanto mais minutagem for dando, a gente consegue valorizar mais os moleques que compõem o elenco da base do Corinthians. No primeiro tempo, me pareceu que o Corinthians iria ter uma partida mais tranquila, inclusive em nível de resultado. Os primeiros 10 minutos o Corinthians conseguiu afundar o Atlético Paranaense para trás, o Atlético não conseguindo bloquear os corredores. Precisamos falar das partidas de Matheus Bidu e Mateuzinho. Mateuzinho, no meu ponto de vista, deu uma assistência, foi muito bem, estava muito bem na marcação, mas ele ainda peca pela burrice, né? Aquele carrinho que ele deu foi muito parecido com um pênalti que ele fez contra o Vasco, né? Não sei. E aí ele toma um cartão amarelo de uma maneira imprudente. Ele tem que conseguir controlar um pouquinho essa força de vontade, mas no geral fez uma partida muito boa, deu assistência, então vale ser destacado. E o Matheus Bidu, mais uma partida muito interessante. Matheus Bidu, cada jogo que passa vai provando pra mim e pra uma parte boa da torcida que pode realmente ser o titular absoluto. Esses dias eu fiz um comentário aqui falando que o Matheus Bidu não me convence, que oscila entre partidas boas e ruins e tal. A galera se dói de um jeito absurdo. Se ele continuar rendendo desse jeito, não tem por que a gente não valorizar ele, que vem evoluindo bastante e deixando o Angileri cada vez mais no banco de reservas. O Hugo, que é lateral esquerdo, também tá voltando aí de lesão, talvez até consiga ocupar essa reserva imediata do Matheus Bidu, porque o Fabrício Angileri tem contrato apenas até o final do ano, né? E aí o primeiro tempo foi isso, o Corinthians começou com bastante ímpeto, mas logo foi baixando a intensidade. Como eu falei, os erros do Dorival... É foda falar erro depois da partida, depois de ver o que aconteceu, mas a ideia que o Dorival teve de colocar o Charles como primeiro volante, aí na hora que vê que não tá dando muito certo, puxa o Maicon pra fazer primeiro volante, e a gente não tem ninguém com uma pegada mais forte pra proteger um pouco mais a zaga, você vê que até os zagueiros falharam mais, o Hugo teve que trabalhar bem mais do que na média das partidas, mostrando que o Ranieri faz uma falta gigantesca. Eu, no lugar do Dorival, teria optado pelo Rian, que entrou no segundo tempo e entrou bem. Na hora que ele colocou o Rian, eu já achei exagerado, porque ele já tava com 80 zagueiros, né? Kaká, Ramalho, Gustavo Henrique, Félix, todo mundo. Só faltou colocar o Tchoca, colocou o Rian ainda na contenção, aí acabou chamando mais o Atlético Paranaense pra ele. Na hora que eu achei que tinha que colocar na escalação inicial o Rian, e aí sim tentar manter uma ideia mais de contenção, numa saída de bola, e dar liberdade pro Maicon conseguir oferecer um pouco dessa parte criativa. No primeiro tempo, a partir do momento que o Corinthians começa a oscilar, ele tenta entregar 5 bolas, 2 entregadas do Charles, uma entregada do Maicon, uma entregada do Mateuzinho e uma entregada do Breno Bidon. Foram 5 entregadas. Para o Atlético Paranaense, o primeiro tempo terminou 0-0. Para um Flamengo da vida, termina 4-0 Flamengo. É isso que o Corinthians não pode fazer e tem que entender de maneira clara qual adversário está enfrentando e tentar corrigir esses problemas antes de enfrentar as cobronas mais pra frente. E isso aí vale também para outras equipes, o próprio Cruzeiro aí, né, que a gente pode potencialmente enfrentar numa semifinal da Copa do Brasil.
o Atlético Paranaense conseguir reverter o placar e tal, mas é sempre, a gente tem que ficar, acender um sinal de alerta pra entregar 4 bolas invertidas de passe simples que geram contra-ataque monstro, que por incapacidade técnica do time adversário, eles não conseguiram colocar pra dentro. O ataque dos caras é o Mendonça, os caras estão de sacanagem, né? Sabe, o Mendonça, tem um maluco lá, esqueci o nome lá, o Viveiros, os caras são muito grossos, então o time do Atlético Paranaense é um time fraco, acredito que até os torcedores do Atlético vão concordar com essa parte aí. Eles vão ficar chateados com o começo, mas assim, a gente vai ter dislikes aqui, primeira dama. Vai ser 18 dislikes. 8 torcedores do Atlético Paranaense e a família dos caras. Bom, e aí, o segundo tempo. O Dorival volta pro segundo tempo já com algumas mexidas, sai o Kaique. Eu não teria tirado o Kaique, vão falar que eu estou passando pano pro moleque e tal. Eu acho que pode dar minutagem pro Kaique, e pela ideia do que ele pensou pro jogo, na hora que ele tenta jogar com 3 zagueiros, aí coloca o Kaká também, entrou o Kaká e o Memphis, foi isso? Não, Kaká e não lembro mais quem que entrou ali. Ah, o Kaká e o Vitinho, Kaká e Vitinho, e ele saca o Kaique. Pela ideia dos 3 zagueiros, o Kaique também fazia mais sentido por ser um cara técnico ali na frente, por estar oferecendo, não tá fazendo uma partida ruim. O Vitinho, no meu ponto de vista, não entrou mal, participou indiretamente do gol do Corinthians, quando ele inverte a bola pro Mateuzinho, que consegue cruzar bem pro Guinegão, mas eu não vejo algo como produtivo você tirar o Kaique naquelas circunstâncias, nas condições que a gente tinha. Com o decorrer do jogo, passar do jogo, a gente foi fazendo algumas mexidas, o Memphis entrou e simplesmente não conseguiu entregar muita coisa, teve 2 domínios ali que a gente pode valorizar, mas uma contenção de contra-ataque. Entrou o Félix Torres, e aí o Mateuzinho machuca e isso fica escancarado, as limitações que a gente tem no elenco. No Mateuzinho, que oscila entre momentos geniais na partida e momentos catimbeiros e esquisitos, né, de uma maneira meio burra, ele saindo, a gente ficou só com a parte burra. A gente ficou só com a parte burra quando entra o Félix Torres e uma porrada de zagueiro. Resultado, no geral, muito bom pro Corinthians. Resultado excelente, porque agora a gente pode até empatar com o Atlético Paranaense em casa, um Atlético que tem um time bem vulnerável, e ainda assim classificar. Na partida de volta é jogar com seriedade, jogar com um mínimo de pressão e um mínimo de concentração, que a gente consegue essa classificação para semifinal. Só que aí acabou a mamata, né? Quando a gente ficou para semifinal, aí pega um Cruzeiro, um Atlético Mineiro, provavelmente o Cruzeiro, e aí depois fica bem mais complicado. E enquanto isso, no Campeonato Brasileiro, a gente precisa ir conseguindo resultados para pelo menos se manter no meio da tabela e não ter grandes preocupações. Quem sabe a Copa do Brasil não salve a temporada do Corinthians, tá bom? Vamos dar as notas aqui. Você já deixou o like, se inscreveu no canal, ativou o sininho, todas essas coisas aí que ajudam demais a gente a continuar assistindo, hypou, e também tem a opção do Valeu. Vocês nunca mandam, é raro quando os caras falam, tô vintão aí no Valeu. Vocês estão vacilando aí, porque isso aí ajuda demais a gente. Então, notas, aqui comente as suas notas aqui. Eu tinha marcado aqui, ó, trozoba girombesca enorme do Guinegão. Cada anotação que não faz a menor... Ah, teve um gol anulado. Vale falar da arbitragem, hein? Eu nunca mais vou elogiar a arbitragem no Brasil, porque eu tava elogiando a arbitragem do... como é do Wilton Pereira Sampaio, falando que ele tá bem, ele já tinha feito os últimos jogos do Corinthians de maneira interessante, aí de repente ele dá cartão amarelo pra poder compensar, dá umas faltinhas toscas. Eu só tava imaginando o tamanho do assalto que seria se não tivesse dado esse pênalti, se não tivesse dado essa falta e anulado o gol do Atlético. Claramente o cara deu uma assistência de mão, ele achou que tava jogando handball. Pô, era só isso que eu precisava falar aí. E, enfim, mas no final das contas deu tudo certo. Vale elogiar os caras assim, eu tô brincando. Hugo Souza, nota 8,5. Partidaça do Hugo Souza, um dos melhores jogadores da partida. Fundamental para que a partida terminasse 1-0 pro Corinthians. Fez uma defesa muito boa no primeiro tempo, numa cobrança de falta do Zapelli. E no segundo tempo, uma defesa já nos acréscimos, quando ele, o cara, eu acho que o Patrick cabeceia, uma defesa importantíssima. E aí nota 8,5. Hoje vocês não vão me xingar, talvez vocês falem que vale até mais. Pô, sabe aqueles pontos que você tirou do Hugo injustamente no último jogo? Coloca agora, pode ser nota 10 aí se você quiser. Nota 8,5 para o Hugo Souza. Mateuzinho, nota 7. Uma partida muito boa do Mateuzinho, que se não fossem 2 momentos de burrice, ele teria tido uma nota 10, um dos melhores jogadores da partida. Mas ele toma aquele cartão amarelo de um jeito burro, que mais uma vez foi repetido, que ele tinha cometido um pênalti há pouco tempo, aquele carrinho meio imprudente, no excesso de vontade, e uma invertida de bola no primeiro tempo que entrega o lance pros caras. Nota 7 pro Mateuzinho, que tirando isso fez uma partida muito boa. Ele oscilou entre Cafu e Ira, que jogava na base, na lateral do Corinthians. Ramalho, nota
4,5, achei uma partida onde o Ramalho estava completamente descompactado nas linhas defensivas. E aí, se você não presta atenção no jogo sem bola, não vem me encher o saco. Porque quando a bola tá com o Atlético Paranaense, você tem que olhar onde tá posicionada a sua zaga. Então, vários momentos, a gente vê algumas ultrapassagens nas costas do André Ramalho, onde se pega um time um pouquinho mais qualificado nos meio-campistas, consegue achar o espaço e o Ramalho não estava bem posicionado. No geral, quando a bola estava no pé, conseguiu boas invertidas, bons passes, a saída de bola estava interessante com o Ramalho, nota 4,5, eu acho que está dentro da média. Gustavo Henrique, nota 5,5, jogo aéreo interessante do Gustavo Henrique e com a bola no chão, triste a saída de bola dele, uma recuada meio na fogueira pro Hugo Souza e alguns momentos que o Gustavo tomou cartão amarelo também, besta, uma hora. Bidu, nota 6,5, uma partida muito boa do Matheus Bidu, mais uma. Maicon, nota 3, não achei que o Maicon tava bem na partida, até por conta de mais uma vez ter sido deslocado pra fazer a primeira volância. Não dá, o Maicon, se tiver que funcionar em alguma coisa, não vai ser como o primeiro volante. Ainda mais num jogo que você não consegue ficar com a bola. Se você tem no seu meio campo ali a Rascaeta pra segurar a bola, alguma coisa assim, tiver um Pedro na frente pra fazer o pivô e segurar a bola, aí pode ser, mas não é o caso do Corinthians, então não dá certo você ter um volante que não entrega nada nesse nível de pegada, nota 3 pro Maicon. Charles, o pior jogador do jogo, nota 1,5, errando praticamente tudo que tava tentando, ruim na contenção, ruim na marcação, ruim no passe, ruim tecnicamente, ruim no posicionamento, nota 1,5 pro Charles. Bidon, nota 5, achei uma partida justa do Bidon, ainda dá pra esperar bem mais do Bidon, mas tá bom na partida. Kaique, nota 4, achei que ele poderia ter rendido mais, mas não comprometeu o jogo e mostrou que tem, uma hora que ele dá um passe pro Bidu de peito, alguns domínios interessantes, uns corta-luzes interessantes também, nota 4 pro Kaique. Guinegão, nota 8,5, mesma nota do Hugo, só que o Guinegão eu vou deixar como o melhor jogador da partida por ter feito o gol que deu pra gente essa vantagem interessante que a gente pôde trazer pra cá, e o Guinegão que agora começa a ganhar cada vez mais espaço, 3 jogos seguidos com 3 gols dele, e aí o Yuri Alberto que se cuide. Dos caras que entraram no segundo tempo, Rian entrou bem, nota 5, jogou pouco tempo, mas já fez nota 5. Memphis, nota 3,5, pouco vi ali, um domínio ou outro, um passezinho ali, nota 3,5. Vitinho entrou bem, nota 6, participou indiretamente no gol do Corinthians. Félix Torres, terrível, nota 2, completamente descompactado. Na hora do gol que foi anulado do Atlético Paranaense, o Félix Torres tá fofo na marcação, como sempre, e o Kaká, nota 4,5, sempre um susto ter o Kaká na zaga do Corinthians. Se eu não tivesse sido injusto com ninguém desta vez, e vocês ficarem me xingando aqui no comentário, dessa vez tá certo aí as notas de hoje. Quanto tempo tá dando, primeiro, só pra saber se a gente... 17? Tudo isso aí pra poder falar desta vitória com esse time minúsculo, com o Itapirense do Paraná? Você tá de sacanagem, entendeu? Então, comenta aí embaixo o que você achou da partida. Muito obrigado, até a próxima. Vai Corinthians, e contra rival é poucas ideias.